Boa noite a todos. Eu queria convidar a Renata. A Renata pediu o Dica, né, presidente da sessão, para um tempinho aqui para fazer uma explanação sobre o baile que vai ter. Fica à vontade, por gentileza. a gente está conseguindo realizar esses eventos.
da comunidade. Então é mais um evento, só que não adianta ter a secretária com iniciativos, voluntários com boa vontade. Eu preciso do público, gente. Então por isso que eu vim aqui convidar vocês. O convite não onera muito, R$ 25. Então, assim, quem tiver interesse, dá um alôzinho, me procura. A gente pode formar uns grupinhos de 6, convidem os amigos para estarem indo com vocês. E assim, a secretaria, a comunidade agradece. Obrigada a todos e uma boa noite. Obrigada, senhor presidente. Obrigado. Boa noite. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vice presente. 17ª sessão ordinária, de 8 de novembro de 2016. Antes de dar o início dessa sessão, peço para o senhor secretário que faça um trecho bíblico. Evangelho, leitura da carta de São Paulo a Tito. Caríssimo, o teu ensino seja conforme a sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Assim também as mulheres idosas observem uma conduta santa. Não sejam caluniadoras nem escravas do vinho, mas mestras do bem. Saibam ensinar a jovens a amarem seus maridos e cuidarem dos filhos, a serem prudentes, catas, boas, donas de casa, dóceis para com os maridos, bondosas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta igualmente os jovens a serem moderados, mostrar-te em tudo exemplo de boas obras, de integridade na doutrina, de ponderação, de palavra sã e irrepreensível, para que os adversários se confundam, não tendo nada de mal para dizer de nós. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver nesse mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, para nos resgatar de toda a maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Palavra do Senhor. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Alfredo Tadeu Belintani. Presente. Aparecido Donizete Cremonese. Presente. Aparecido Rodrigues da Silva. Francisco Jacinto Filho. Presente. Luci Margarete Nery Pinto. Márcio Augusto Kemp. Silvana de Oliveira Mesquita. Silvio Simões de Oliveira. Valmir Rogério Júlio. Informa a presidência que todos os edis se encontram presentes. Havendo número regimental, com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Dispenso a leitura das atas das sessões anteriores, uma vez que elas estão gravadas. Coloco em votação. Favorável sentados, contrários se levantam. Aprovado. Não havendo correspondência recebida do Executivo, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências do Legislativo.
projeto de decreto legislativo número 3/2016 dispõe sobre a concessão de título de cidadão benemérito lupercense ao digníssimo senhor prefeito municipal João Ferreira Júnior. A Câmara Municipal de Luperce decreta o que segue. Artigo 1º. Fica concedido ao digníssimo senhor João Ferreira Júnior o título de cidadão benemérito lupercense pelos relevantes serviços prestados ao município de Luperce e ao distrito de Santa Terezinha e pela sua exemplar atuação na vida pública. Artigo 2º. A outorga far-se-á em sessão solene com data a ser marcada posteriormente. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Luperce, Sala de Sessões, Francisco Ângelo Quito, 7 de novembro de 2016, Francisco Jacinto Filho, presidente da Câmara. Dispensa a justificativa. Fundamento legal. Artigo 207, parágrafo 1º e 2º do Regimento Interno dessa Câmara Municipal de Luperce. Artigo 207. O projeto de decreto legislativo é a proposição de competência privativa da Câmara que excede os limites de sua economia interna, não sujeito à sanção do prefeito, cuja promulgação compete ao presidente da Câmara. Artigo 1º. Constitui matéria do projeto de decreto legislativo. Item 1. Concessão de licença ao prefeito, cassação do mandato do prefeito e do vice-prefeito, concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviço ao município. E será, artigo 2º, será exclusiva competência da mesa a apresentação do projeto de decreto legislativo a que se refere o inciso 1 e 2 do parágrafo anterior, competindo nos demais casos à mesa, a comissões ou aos vereadores. Sala de Sessões Francisco Ângelo Quito, 7 de novembro de 2016, Francisco Jacinto Filho, presidente da Câmara. Projeto de decreto legislativo número 4. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão benemérito lupercense ao digníssimo senhor Orlando Daum. A Câmara Municipal de Luperce decreta o que segue. Artigo 1º. Fica concedido ao digníssimo senhor Orlando Daum o título de cidadão benemérito lupercense pelos relevantes serviços prestados ao município de Luperce e distrito de Santa Terezinha e pela sua exemplar atuação na vida pública. Artigo 2º. A outorga far-se-á em sessão solene com a data a ser marcada posteriormente. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Luperce, Sala de Sessões Francisco Ângelo Quito, 7 de novembro de 2016. Francisco Jacinto Filho, presidente da Câmara. Peço a dispensa da justificativa. O fundamento legal. Artigo 207, parágrafo 1º e 2º do Regimento Interno dessa Câmara Municipal de Luperce. Artigo 207. Projeto de decreto legislativo é a proposição de competência privativa da Câmara Municipal, que excede os limites de sua economia interna, não sujeita à sanção do prefeito e cuja promulgação compete ao presidente da Câmara. Parágrafo 1º. Constitui matéria do projeto de decreto legislativo. Item 1. Concessão de licença ao prefeito. 2. Cassação do mandato do prefeito e do vice-prefeito. 3º. Concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviço ao município. Parágrafo 2º. Será exclusiva competência da mesa a apresentação do projeto de decreto legislativo a que se refere o inciso 1 e 2 do parágrafo anterior, competindo nos demais casos à mesa, às comissões ou aos vereadores. Sala de Sessões Francisco Ângelo Quito, 7 de novembro de 2016, Francisco Jacinto Filho, presidente da Câmara. Projeto de decreto legislativo número 5/2016. Dispõe sobre a concessão de título cidadão lupercense ao digníssimo senhor Enísio Miranda. A Câmara Municipal de Luperce decreta o que segue. Artigo 1º. Fica concedido ao digníssimo senhor Enísio Miranda o título de cidadão lupercense pelos relevantes serviços prestados ao município de Luperce ou distrito de Santa Terezinha. Artigo 2º. A outorga far-se-á em sessão solene, com data a ser marcada posteriormente. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Luperce, Sala de Sessões Francisco Ângelo Quito, 7 de novembro de 2016, Francisco Jacinto Filho, presidente da Câmara. Peço a dispensa também da justificativa. Fundamento legal.
Artigo 207, parágrafo 1º e 2º do Regimento Interno dessa Câmara Municipal de Lupercio. Artigo 207. Projeto de decreto legislativo é proposição de competência privativa da Câmara Municipal que excede os limites de sua economia interna, não sujeita à sanção do prefeito e cuja promulgação compete ao presidente da Câmara. Parágrafo 1º. Constitui matéria do projeto de decreto legislativo: 1. Concessão de licença ao prefeito. 2. Cassação do mandato do prefeito e do vice-prefeito. 3. Concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviço ao município. Parágrafo 2º. Será exclusiva competência da mesa a apresentação dos projetos de decreto legislativo a que se refere o inciso 1, 2 do parágrafo anterior, competindo os demais casos à mesa, às comissões ou aos vereadores. Salas de sessões, Francisco Ângelo Quito, 7 de novembro de 2016, Francisco Jacinto Filho. Parecer número 19/2016, projeto de lei número 39/2016. Analisamos o projeto de lei número 39/2016. Projeto de lei número 39/2016 estima a receita e fixa a despesa do município de Lupercio para o exercício de 2017. Estando em conformidade com a legislação vigente, acompanhamos o parecer jurídico e decidimos por parecer favorável a que se discute e vote o referido projeto de lei, deixando para o plenário o mérito da questão. Sala de sessões Francisco Ângelo Quito, 8 de novembro de 2016, Comissão de Constituição, Justiça e Redação: Alfredo Tadeu Benintani, Silvio Simões de Oliveira, Aparecido Donizete Cremonese. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade: Aparecido Donizete Cremonese, Aparecido Rodrigues da Silva, Silvana de Oliveira Mesquita. Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Lupercio, na data supra. Cassiano da Silva Colombo. Parecer jurídico do projeto de lei número 39/2016. 39/2016. Da exposição da matéria em exame. Consulte-me o excelentíssimo senhor Francisco Jacinto Filho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Lupercio, sobre a legalidade e constitucionalidade dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 39/2016. Estima a receita e fixa a despesa do município de Lupercio para o exercício 2017. A Constituição Federal, em artigo que trata de suplementação orçamentária, mais especificamente no artigo 167, 5º, prescreve que não são vedadas a abertura de crédito suplementar ou especial sem breve autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Vistas as vedações impostas pela Constituição Federal, podemos observar que, diante a busca de autorização legislativa, a aprovação do presente projeto de lei atende a preceito constitucional. Desta feita, diante as considerações acima destacadas, primordialmente pela correta observação e preceito constitucional, ou seja, pela adequação da norma legislativa utilizada, somos pela correção formal da propositura do presente projeto de lei, que visa a abertura de crédito adicional especial. Vislumbramos também a correta iniciativa do presente projeto, ou seja, do senhor prefeito municipal, chefe do Executivo Municipal de Lupercio. Portanto, após análise, manifesta pela legalidade dos presentes projetos, bem como pelas suas admissibilidades, por estar estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da lei orgânica municipal, cabendo desse modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais modificar, este é o parecer. Lupercio, 8 de novembro de 2016, Juliano Quito Ferreira, procurador jurídico. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Prestação de contas do exercício 2012. Prefeitura Municipal de Lupercio. Responsável: João Ferreira Júnior, prefeito do município. Relator da matéria da comissão: Aparecido Donizete Cremonese. Da exposição da matéria em exame. Artigo 107, 1 do Regimento Interno. A matéria em voga versa sobre a prestação de contas do Poder Executivo relativo ao exercício 2012, de responsabilidade do senhor João Ferreira Júnior, prefeito municipal do exercício financeiro em questão. A referida prestação de contas do exercício 2012 tramitou perante o Egresso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com supedâneo jurídico
na Lei Complementar número 709/93, sob o número Tribunal de Contas 1743/026/12. Por conseguinte, a prestação de contas do exercício 2013 foi reprovada pelo Tribunal de Contas em sessão do dia 11 de novembro de 2014 e pela Egrégia Primeira Câmara. Em sede do pedido de exame apresentado pelo Poder Executivo, a reprovação acima alencada foi mantida pelo Tribunal Pleno da Corte de Contas, em decisão dia 28 de outubro de 2015. Aí vem um parecer, onde está todo o pedido de reexame. Por outro lado, a Prefeitura Municipal interpôs embargos de declaração, sendo que o mesmo retirou os motivos da rejeição de contas do item pagamento de precatório de baixa monta. Em síntese, a primeira Corte de Contas paulista não aprovou a prestação de contas em exame pelos seguintes motivos: a. Planejamento orçamentário, déficit orçamentário e financeiro. B. O descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com a devida vênia, esta é a exposição da matéria. 2. Das contas do relator. Dispõe do regimento interno dessa Casa. Artigo 78. É da competência específica. 2. Da Comissão de Finanças e Orçamento. Letra G. Examinar e emitir parecer sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relativo à prestação de conta do prefeito, bem como apresentar o competente decreto legislativo versando sobre aprovação ou reprovação da respectiva prestação de contas. Artigo 107. Parecer é pronunciamento da comissão sobre qualquer matéria sujeita ao seu estudo. Parágrafo único, salvo aos casos expressamente previstos nesse regimento, o parecer será escrito e constará em 3 partes. Aí vem a jurisprudência. Da exposição da matéria em exame. 2. Conclusões do relator como a sua opinião sobre legalidade ou ilegalidade e constitucionalidade ou inconstitucionalidade total ou parcial do projeto, se pertencer à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. B. Sua opinião sobre a convivência e oportunidade da aprovação ou rejeição total ou parcial da matéria, se pertence a algum ou demais comissões. 3. A decisão da comissão, como assinatura dos membros que votaram a favor ou contra. 4. Oferecimento, se favor o caso, de substantivo ou emendas. Peço vênia, primeiramente, para deixar bem claro aos membros dessa Casa, bem como a nossa comunidade, que a Câmara Municipal não é um órgão auxiliar do Tribunal de Contas ou qualquer outro órgão público. A Câmara Municipal é, por disposição constitucional, um órgão autônomo em relação aos demais. Sabemos que o Tribunal de Contas do Estado, com aparato legal, principalmente na Lei Complementar 709/93, emite o parecer considerando parâmetro e critérios estritamente técnicos. Já a Câmara Municipal, ao contrário, dentro de sua autonomia constitucional, julga além dos chamados critérios e parâmetros técnicos, outros elementos que entenda ser obrigatórios à gestão. O Supremo Tribunal Federal, STF, em decisão do ministro Celso de Mello, entende a forma tranquila que a prestação de contas prestada pelos chefes do Poder Executivo e prerrogativa intransferível do Legislativo, a que se pode ser substituída pelo Tribunal de Contas. Voltando ao ponto crucial da matéria em evidência, compulsando os atos, verifico os seguintes indicadores do exercício em voga, 2012. Gasto com pessoal. Foi despedido com folha de pagamento o percentual de 51,33, atendendo os preceitos constitucional previstos na legislação. Aplicação no ensino. Investido no ensino fundamental, 27,34%, obedecendo o artigo 212 da Constituição Federal. Aplicação na saúde. Investido na saúde, 25,18%, também respeitando o piso constitucional. Despesa com profissionais no magistério. As despesas com os profissionais do magistério, o Fundeb, 60% atingiram, 77,83%, suplando o limite obrigatório. Atendimento à lei de responsabilidade fiscal. Houve atendimento sintético da lei de responsabilidade fiscal, onde todos os relatórios foram emitidos e publicados conforme determina a legislação. Transferência. Atendimento pleno e a transferência da Câmara Municipal de Lupercio. Subsídio de agentes políticos. Os subsídios dos agentes políticos foram regulares.
Nobres pares, com a devida licença, a seguir temos análise de cada item de forma individualizada, que contribui para a reprovação das contas em exame, se não vejamos. Planejamento orçamentário. Primeiro, é útil e necessário analisarmos a radiografia das receitas previstas e arrecadadas no citado exercício 2012, de acordo com o quadro abaixo. Receitas. Receitas correntes, estava previsto R$ 12.037.360. Foi arrecadado R$ 12.698.996,50, ou seja, arrecadou do previsto a mais R$ 661.636,50. Receita de capital, 10 milhões, era previsto R$ 10.362.100. Arrecadou R$ 1.466.596,56. A diferença das receitas de capital, dos projetos que não foram assinados, são de R$ 8.895.503,44. No total montante com o Fundeb da arrecadação do previsto, com arrecadação de R$ 1.574.994, e arrecadou R$ 1.635.052,67, tivemos um total de previsto R$ 20.824.466, arrecadado R$ 12.530.540,39. A diferença foi de R$ 8.293.925,61. Permissa vênia, notamos que a previsão relativa à receita correntes foram precisas, ocorrendo uma variação de 5,5 para mais positiva, ou seja, planejamento orçamentário no que tange a citadas receitas correntes, atender às normas em vigor, em especial a lei fiscal e a lei número 4.320/64. No outro giro, quanto às receitas de capital, ou quais, como todos sabemos, na sua totalidade, referem-se à transferência de convênio do Estado e da União para investimento do município. O exercício de 2012 foi um ano eleitoral, o qual, por critérios técnicos, com arrimo no artigo 73 da Lei 9.504/97, impede o repasse financeiro em diversos após 3 de julho. Não obstante, não podemos deixar de lembrar a retratação da economia do mesmo exercício, além da queda de repasses constitucionais de FPM, por isenção tributária concedida pelo governo federal à época. Com a devida vênia, analisamos a documentação posta à minha disposição, entendo que a falha referente ao planejamento orçamentário possa ser relevada, pois não trouxe prejuízo ao erário e nem causou enriquecimento ilícito a qualquer membro da gestão, conforme decidiu em 16 de fevereiro de 2016 e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a saber: conselheiro, substituto Antônio Carlos dos Santos, segunda Câmara de Sessões, 16/2 de 2016. Aí vem todos os processos das contas anuais, as jurisprudências. Feitas as considerações, voto pela emissão do parecer favorável à aprovação das contas prestadas à Prefeitura Municipal de pelas contas da Prefeitura Municipal de Araras, relativo ao exercício 2014. A margem do parecer determina a expedição do ofício à origem das seguintes recomendações: primórdio seu planejamento orçamentário. Isso aqui é um orçamento, é um exemplo que ele dá de modelo. Tá? O déficit orçamentário financeiro. Nobre diz: permissa vênia, analisamos minuciosamente a matéria em questão, atendendo à mesa, pode ser alvo de relevação por esta Casa Legislativa, se não vejamos. De acordo com os dados levantados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, vemos que o déficit orçamentário apresentado no exercício, ora defendido no montante, é de R$ 630.071,80, ou seja, 5,03 percentual. Representa tão somente em torno de 20 dias de arrecadação em relação à receita corrente líquida. O próprio Tribunal de Contas reconheceu as folhas 10 de sua decisão de 11/11/2014, publicado no Diário Oficial do Estado em 11/12/2014, que o déficit orçamentário em tela encontra-se em patamar aceitável pela jurisprudência dessa Corte de Contas. O déficit financeiro apresentado de R$ 699.462,49, que representa pouco mais de 22 dias de arrecadação local, com a devida vênia, encontra-se em amparo da jurisprudência desta Corte de Contas também.
Não poderíamos deixar de relembrar e reiterar que o mandatário das contas do exercício 2012 foi reeleito por mais 4 anos de mandato, sendo que o exercício 2013, os resultados alcançados foram satisfatórios, principalmente os financeiros, com que consegue a aprovação de tais contas. Aí também vem a jurisprudência de vários exercícios que foram aprovados sobre Fundep, sobre a aplicação também de 2013. Como, por exemplo, o município de Lupercio, contas anuais, o ensino deu 26%, Fundep 98,23%, magistério 72,76%, pessoal 50,21%, saúde 21,75%, execução orçamentária superávit de 4,24%. Parecer favorável à aprovação de contas da Prefeitura, votação unânime pelo Tribunal de Contas. Do artigo 42 da Lei Fiscal. Analisamos de forma isenta e imparcial, comungo de tese defensória apresentada pelo gestor da época, onde ficou nítida a necessidade da exclusão de várias despesas para fim de verificação o cumprimento do artigo 42 da Lei Fiscal. Entenda, após o estudo de caso, na realidade, o encerramento do exercício 2012, o Poder Executivo possuía uma liquidez de ordem de R$ 223.280,19 e não de R$ 595.013,22, conforme aventado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Disponibilidade de caixa 31/12, R$ 1.182.612,58. Saldo de resto a pagar, liquidado em 31/12, R$ 1.405.892,77. Cancelamento de empenho, não ocorreu. Cancelamento de resto a pagar processados, não ocorreu. Despesas de exercício em exame empenhados no próximo, não ocorreu. Liquidez em 31/12, R$ 223.280,19. Resto a receber, R$ 27.316,43. Valores inscritos em resto a pagar liquidado de forma equivocada, que é 1/3 de férias para funcionário, R$ 49.232,75. Liquidez em 31/12 ajustada, R$ 131.685,49. Depois vem a jurisprudência. Não foram consideradas pelo Tribunal de Contas as seguintes situações para fins de análise pontual ao cumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A. Junto ao empenho inscrito a resto a pagar, liquidado no exercício 2012, temos valores empenhados em favor de credores cujos recursos deveriam ter sido transferidos dentro do exercício, ou seja, em 2012. E tais transferências somente ocorreram no exercício 2013, ou seja, no encerramento de 2012 havia um resto a receber para fazer frente à despesa cuja fonte de recursos era 5, transferência de recursos da União destinada a Estado e município. Portanto, o montante era de R$ 27.316,43. Deve ser excluído da apuração de liquidez apurada conforme o atendimento ao colente Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em verificação, junto à folha de pagamento relativa ao mês de dezembro, cujos valores foram empenhados da liquidez de dezembro de 2012 e pagos somente em janeiro de 2013, estou em evidência em relação ao resto a pagar liquidado de 2012, valor lançado a favor dos servidores municipais com o código de evento 908, que é referente a 1/3 de férias que constitui em despesas que não deveria constar na folha de pagamento em dezembro de 2012. Encargos sociais relativos a esses proventos, 1/3 de férias que totalizou o montante, ou seja, um importe de R$ 15.045,52, não deveriam constar como resto a pagar liquidado em 31/12. Aliás, não podemos deixar de externar o seguinte: a iliquidez acima consignada representa apenas 1,19% da receita corrente líquida do exercício 2012, ou seja, R$ 131.685,49, no valor que arrecadou de R$ 11.063.953,83, ou ainda menos de 5 dias de arrecadação. Foram aplicados acima, no mínimo constitucional, saúde e educação, em conjunto a cifra de R$ 1.104.215,54, sendo na educação R$ 206.346,76 e R$ 897.868,78 na saúde. Compulsando os autos do Tribunal de Contas do processo número 17.43.026.12, essa evidência que a quantia despendida acima dos percentuais obrigatórios, tanto no ensino como na saúde, suprimento com folga o valor do déficit não seja razão para censurar a conduta administrativa que, antes de tudo, prioriza a realização de despesas essenciais e relevante interesse público.
Aliás, em diversas oportunidades, foram emitidos pareceres favoráveis à aprovação de seguintes contas pelo Egresso Tribunal de Contas. Outras prefeituras também que aconteceu isso, e aqui é citada como exemplo na jurisprudência. Prefeitura Municipal de Cotia, Prefeitura Municipal de Carajuru, Prefeitura Municipal de Nova Granada, Prefeitura Municipal de Uchoa, Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, Prefeitura Municipal de Badi-Bacite e Prefeitura Municipal de Fartura, com seus respectivos projetos, com seus respectivos processos. Senhores vereadores, com a devida licença, e que vemos nos autos que a fiscalização da UR4, que é a Unidade Regional de Marília, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, analisou tão somente o aumento da dívida no período vedado pela lei fiscal, sem decorrer de forma técnica e precisa sobre a origem da mesma de forma individualizada, pois em momento algum se descumpriu ou se descumbiu de provar quadrimestre do exercício 2012 violaram a disposição do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, situação esta que já está refutada pelo Poder Judiciário em diversas oportunidades, como, por exemplo, voto número 17120 do processo 632-2009-8/26/032, como apelante Gilberto Pascon. Uma ação civil pública de probidade administrativa não incide a violação ao disposto do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Houve um erro aqui. Responsabilidade fiscal, prefeito que o despeite de não implementar redução de despesa, não assume novas obrigações no período de 180 dias anteriores ao término do mandato, não verifica a violação do dispositivo legal, não se cogita de subsunção dos fatos do artigo 1º da Lei de Improbidade, sentença condenatória reformada do recurso provido. Não obstante, como aporte nos indicadores acima elencados, compulsando os atos em questão, manifesta pela aprovação das contas do Poder Executivo de Lupercio, referente ao exercício 2012, e de responsabilidade do senhor João Ferreira Júnior, prefeito municipal à época. Entretanto, friso que as imperfeições ou improbidades que constam nos autos, com certeza, devem ser salvos de severas recomendações do Poder Executivo para que implemente com urgência medidas corretivas sob pena de futuras reprovações de contas por parte desta Casa. Este é o parecer. Decisão da comissão. Com arrimo nas razões jurídicas, horas alencadas, essa Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade aprova por unanimidade o parecer do relator Aparecido Donizete Cremonese e aprova as contas do Poder Executivo do município de Lupercio, exercício 2012, responsabilidade do senhor João Ferreira Júnior, prefeito municipal na época. Lupercio, 4 de novembro de 2016, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Aparecido Donizete Cremonese, Aparecido Rodrigues da Silva e Silvana de Oliveira Mesquita. Parecer número 18/2016. Analisamos o projeto de decreto legislativo número 2/2016. Aprova a conta do município de Lupercio referente ao exercício 2013, em conformidade com o parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo TC 001811/26/13, bem como anexo a ele vinculados e respectivos parecer prévio. Pois bem, salvo o melhor juízo, após minuciosa análise, manifesto pela legalidade do presente projeto de decreto, bem como pela sua admissibilidade, por estar estritamente de acordo com as prerrogativas constitucional, regimentais e da Lei Orgânica Municipal. Acompanhamos o parecer do Egresso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cabendo desse modo ao plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, esse é o parecer. Sala de Sessões Francisco Ângelo Quito, 4 de novembro de 2016. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Alfredo Tadeu Brintani, Silvio Simões de Oliveira, Aparecido Donizete Cremonese. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Aparecido Donizete Cremonese, Aparecido Rodrigues da Silva, Silvano de Oliveira Mesquita. Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Lupercio, Cassiano Colombo da Silva. Projeto de Lei Legislativo 3, 4 e 5 de 2016. Encaminha os projetos de decreto legislativo no 3, 4 e 5 de 2016 às comissões de Constituição, Justiça, Redação e de Finanças, Orçamentos e Contabilidade para apreciação e emissão dos pareceres.
Pareceres referentes ao projeto de lei 39 de 2016, LOA 2017 e os projetos de decreto legislativo 1 e 2 de 2016, contas do município de 2012 e 2013. Solicito o senhor secretário que proceda à leitura da correspondência recebida de diversos. Não consta. Tendo em vista que todos que responderam a primeira chamada fazem presente, dispensa a segunda chamada. Coloco em votação o projeto de decreto legislativo 1 de 2016, referente às contas municipais do exercício 2012. Comunico que a votação é nominal. Cada vereador, após ser chamado, deverá colocar em pé e responder sim se estiver de acordo, ou não, ao contrário. E após a votação, todos deverão assinar a folha de votação ratificando seu voto. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada nominal para a votação. Projeto de Decreto Legislativo 1/2016. Aprova a conta do município de Lupercio referente ao exercício 2012. Francisco Jacinto Filho, presidente da Câmara Municipal de Lupercio, faz saber que a Câmara Municipal de Lupercio decreta e promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovados a conta da Prefeitura Municipal de Lupercio relativa ao exercício 2012, rejeitando o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo número TC 1743/2612, bem como anexos a ela, vinculados e respectivo parecer prévio. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição em contrário. Sala de Sessões, Francisco Anjo Quito, 7 de novembro de 2016. Francisco Jacinto Filho, presidente. Silvano de Oliveira Mesquita, vice-presidente. Aparecido Donizete Cremonese, primeiro secretário. Alfredo Tadeu Belintani, segundo secretário. Folha de votação. Projeto de Decreto Legislativo número 1/2016. Aprova a conta do município do Lupercio referente ao exercício 2012. 17ª sessão ordinária do ano legislativo 2016, em 8 de novembro de 2016, às 21 horas, em ponto. Eu vou fazer a chamada, todo mundo depois vacinar, tá? Aí, os vereadores vão falar sim ou não a favor das contas de 2012, sobre a aprovação das contas. Alfredo Tadeu Belintani. Aparecido Donizete Cremonese. Sim. Aparecido Rodrigues da Silva. Francisco Jacinto Filho. Sim. Luci Margarete Nery Pinto. Márcio Augusto Kemp. Silvana de Oliveira Mesquita. Silvio Simões de Oliveira. Valmir Rogério Júlio. Câmara Municipal de Lupercio, 8 de novembro de 2016. Estado publicado na Secretaria Municipal de Lupercio, na data supra. Agora a gente vai parar um pouquinho para pegar a assinatura de todos os vereadores. Deixa eu virar aqui que eu tô...
Pode. Pode. Tomar uma água. Se alguém quiser tomar uma água, tá? Fica à vontade. Pode. Pode começar? Coloca. Solicita a Secretaria da Casa que despache em conformidade com o regimento interno. Coloque em votação o projeto de decreto legislativo 2 de 2016, referente às contas municipais do exercício 2013. Comunico que a votação é nominal. Cada vereador, após ser chamado, deverá colocar em pé, responder sim, se estiver de acordo, ou não, se estiver ao contrário. E após a votação, todos deverão assinar a folha de votação, ratificando seu voto. Projeto Decreto Legislativo 2/2016. Aprova as contas do Lupercio referente ao exercício 2013. Francisco Jacinto Filho, presidente da Câmara Municipal de Lupercio, faz saber que a Câmara Municipal de Lupercio decreta e promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Lupercio relativas ao exercício 2013, de acordo com o parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo TC 1811/126/13, bem como os anexos a ele vinculados, respectivos parecer prévio. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Sala de Sessões, Francisco Ângelo Quito, 7 de novembro de 2016. Francisco Jacinto Filho, presidente. Silvano de Oliveira Mesquita, vice-presidente. Aparecido Donizete Cremonese, primeiro secretário. Alfredo Tadeu Belintani, segundo secretário. Folha de votação. Projeto de Decreto Legislativo 2/2016. Aprova as contas do município de Lupercio referente ao exercício 2013. 17ª sessão ordinária do ano legislativo 2016, em 8 de novembro de 2016, às 21h07. Vamos começar pela votação nominal. Alfredo Tadeu Belintani. Sim. Aparecido Donizete Cremonese. Sim. Aparecido Rodrigues da Silva. Sim. Francisco Jacinto Filho. Sim. Luci Margarete Nery Pinto. Márcio Augusto Kempe. Silvana de Oliveira Mesquita. Silvio Simões de Oliveira. Valmir Rogério Júlio. Câmara Municipal de Lupercio, 8 de novembro de 2016. Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Lupercio na data supra. Cassiano Colombo da Silva.
Não tem importância. É, né? Ó, tipo assim, pegar a assinatura dos pareceres. Solicita a Secretaria da Casa que despache em conformidade com o regimento interno. Coloque em primeiro turno de discussão o projeto de lei 39/2016. LOA, em discussão. Coloque em primeiro turno de votação o projeto de lei 39/2016. Em votação, favoráveis sentados, contrários se levantem. Aprovado. Solicita a Secretaria da Casa que inclua o projeto de lei 39/2016 na pauta da próxima sessão para o segundo turno de votação. Passa a palavra livre os senhores vereadores inscritos pela ordem. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e munícipes presentes. Só para esclarecer aqui, de tudo que foi dito aí, fazer um resumo, o parecer do relator do Tribunal de Contas foi desfavorável, porque houve um déficit orçamentário de R$630 mil, ou seja, de 31/12/2011 a 31/12/2012, teve uma diferença de 1000% no orçamento. Ou seja, a dívida que estava em 1.119.000 foi para 1.875.000. Por isso que o meu voto não foi favorável às contas de 2012 e foi favorável às contas de 2013 porque o relatório do Tribunal de Contas foi favorável. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, a mesa, senhores vereadores e os munícipes presentes. É para justificar também o voto. Como o Tribunal de Contas deu o parecer contrário, aí eu achei, na minha opinião, votar a favor do tribunal. Como eu vi que teve a defesa, né, várias jurisprudências de casos iguais, eu não tenho o que o Márcio teve em mãos mas pela declaração do tribunal, meu voto foi não, porque é o órgão que fiscaliza, é o órgão que dá o parecer
que a prefeitura... Então, por isso que o meu voto foi não. Né? Boa noite a todos. Valeu. Comunico a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 22 de novembro de 2016. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.